Olá, amigos! Hoje eu quero falar um pouco com vocês de um tema muito polêmico, porém necessário, que é a origem das dores. Para se perguntar por que passamos por dores, por que pessoas boas até sofrem, por que isso acontece, por que aquilo acontece, para as coisas ruins, para as coisas que trazem dores estarem acontecendo. Vamos lá? A primeira delas é as nossas escolhas. Às vezes as nossas escolhas elas não são alinhadas ali com o nosso propósito, elas não são alinhadas com coisas éticas, não são alinhadas com coisas boas, enfim, as nossas escolhas elas têm total peso aí em relação à nossa caminhada, até mesmo profissionalmente, afetivamente, de uma forma espiritual também. Então as nossas escolhas elas são aí uma das primeiras itens ao qual a gente fala sobre a origem das dores. Nós vemos que o Eterno, em Devarim 11, versículo 26, ele diz que coloca à nossa frente bênçãos e maldições. Ele coloca bênçãos e coloca maldições. Ele dá uma dica depois, pede para a gente escolher a bênção, para que a gente viva de uma forma plena, a gente viva de uma forma completa, porém ele deixa bem claro que ele coloca diante de nós as bênçãos para que possamos escolher aí dentro da nossa caminhada, e as maldições, as coisas erradas também são colocadas ali, são permitidas que aconteçam em nossas vidas, justamente por isso, para nós conseguirmos discernir o que é bom e o que é ruim e fazer a escolha melhor, que é a escolha que o Eterno colocou, ok? E o segundo ponto é o propósito do Criador na vida de cada um, é o propósito individual do Criador em nossas vidas. Se você ler no Zohar, se você procurar estudar um pouquinho mais de Kabbalah, você vai ver que não existe lugar do mundo inscrito que pessoas boas têm que passar por coisas boas, viver só coisas boas, e pessoas ruins têm que passar por coisas ruins e viver só coisas ruins. Não existe lugar nenhum no mundo que tenha isso escrito, que tenha essa garantia para a vida de cada um. Como nós explicamos no item 1, o Eterno coloca diante de nós as escolhas de coisas boas e de coisas ruins. Se eu deixar de fazer coisas boas, pode ser que uma coisa ruim me aconteça. E se eu começar a fazer coisas ruins, com certeza isso vai acontecer. Só que existe um outro lado e muitos sofrem porque não entendem isso. Por que pessoas boas, por que pessoas que fazem coisas boas sofrem, passam por momentos difíceis? Às vezes você passa por um momento difícil, às vezes eu passo por momentos difíceis, seja no âmbito financeiro, às vezes no relacionamento familiar, às vezes no relacionamento afetivo, às vezes num negócio, às vezes numa amizade, numa comunidade. Passamos por momentos difíceis, até por momentos de dores. E por que isso acontece? Se muitas das vezes a gente se julga justo e até se julga injustiçado em relação a determinada situação. Por que isso acontece? Já parou para se perguntar? A grande resposta é esse segundo item ao qual eu lhe falei. Do Eterno ter um propósito específico na vida de cada um. Se você for pegar os primeiros monoteístas, né, o pessoal lá atrás, vamos pegar Abraham. Abraham teve uma vida muito difícil e o Eterno era com ele. O Eterno tinha um propósito muito grande na vida dele. Isaac já teve uma vida um pouco mais tranquila. Quando você pega Yaakov teve uma vida muito, muito difícil, uma vida de luta, de dores, de guerras, enfim. E sem contar os sofrimentos, as decepções, as frustrações já na velhice, enfim, Yaakov é uma prova disso. Se você for pegar mais para frente, você for pegar na linha do tempo mais recente, se você for analisar Rabi Shimon Bar Yochai, se você for ver Rabi Nachman de Breslev, se você for ver Rabi Zusha de Anápolis, todos eles, sem contar os filósofos espalhados pelo mundo inteiro, que tinham ideias que moviam, que mexiam a engrenagem de uma sociedade para melhor, porém tinham uma vida sofrida. Sofreram justamente por isso, pelas ideias deles irem de encontro a um comportamento humano ao qual não era bom, ao qual queria aprisionar, selecionar pessoas, detalhe, com muita ganância por riquezas, por poder, por prazeres, e essas ideias desses sábios iam de encontro. Essas ideias desses filósofos iam de encontro, ok? Então nós entendemos aí que a origem do nosso sofrimento pode partir de dois pontos. E muitas vezes
você está passando por uma coisa difícil e não entende por quê. Eu vou até mais além. Quando você começa a estudar a parte mística, quando você começa a estudar a espiritualidade de uma forma sobrenatural, você começa a entender por que às vezes pessoas têm que cuidar de outras pessoas que sofrem mais. E essas pessoas não têm recurso financeiro, não têm ajuda, e muitos não reclamam daquela tarefa, muitos não reclamam daquele destino, porque eles sabem que eles são os únicos que conseguiriam cumprir aquele propósito. Às vezes é cuidando de um deficiente físico, às vezes é acompanhando uma pessoa muito pobre, às vezes é acompanhando uma situação de uma determinada comunidade que não vai ter condição de sair dali de uma forma natural. E você também passa por isso, às vezes no trabalho, num relacionamento familiar, às vezes um sofrimento pode acontecer no trabalho, porque chegou a hora de nós irmos. Chega na hora de você ir, aquele trabalho não está condizendo, você está perdendo do outro lado, às vezes família, não sei, às vezes saúde, não sei. E a forma que o Eterno encontra de colocar você de frente com isso, para você analisar essas questões, é através do sofrimento, te colocando através do sofrimento. E muitos ficam fomentando, isso é um desafio, você tem que vencer, você tem que ficar forte. Não! Existem esses casos, sim, porém, para analisar para ver se isso não é um sofrimento que quer te expulsar daquele ambiente, te colocar num outro nível, te levar para um outro lugar. Para analisar isso. E só você pode fazer, e olhando sua vida de uma forma panorâmica. Não existe como. Ok? Às vezes é um relacionamento que só te faz andar para trás, não faz você ir para frente de forma alguma. E traz sofrimento financeiro, traz sofrimento emocional, briga, às vezes até agressão física. E você tem que deixar. Só que você está quimicamente preso. Toda vez que você vê a pessoa, você começa a ficar quimicamente preso. Isso é nocivo, isso é como se fosse uma droga. Aí eu te pergunto, isso vale a pena? Não vale. Então são coisas que o Eterno coloca, esses sofrimentos, para nos expulsar dali, tirarmos daquela situação. Porém, como nós vimos no item 1, nada funciona sem as nossas escolhas. Então, só recapitulando, nós vimos 2 itens ao qual contribuem demais para um sofrimento, para um momento ruim, para uma fase chata, para uma fase de dor, que é, primeiro, escolhas boas e escolhas ruins. Coisas boas, coisas ruins. Já deixei aqui Devarim, na Bíblia Hebraica, Devarim 11, versículo 26, você pode ir lá conferir, ou todo o capítulo 11 você pode ler, coisas que o Eterno coloca, Ele coloca diante de nós para que nós possamos escolher e ainda dá dica para escolhermos bem, escolher bênçãos, escolher coisas boas. Quando eu faço coisas boas, eu deixo de fazer coisas ruins. Às vezes, se eu não fizer aquela decisão boa, vou sofrer uma consequência ruim, pode ter certeza. E detalhe, quando eu faço uma coisa ruim, é inerente, é automático. Vou sofrer uma consequência de uma coisa ruim. Ok, pessoal? E o segundo item é o propósito. Às vezes o Criador tem um propósito específico na sua vida que está causando esse sofrimento todo, que é para você despertar, que é para você acordar. Só que você não entende. Às vezes pela situação, pelas circunstâncias em si, você não consegue entender. Mas fica ligado nisso. Que às vezes o propósito pode estar ali te colocando, querendo te tirar desse nível e colocar num nível muito melhor. Então são esses 2 itens, ok? Amigos, muito obrigado por terem ficado até o fim, por compartilhar esse vídeo, por nos seguir nas redes sociais. E eu te aguardo nos próximos vídeos, te aguardo nos debates, procure-nos nas redes sociais. Você vai ver lá 4 chaves, procura a hashtag 4 chaves que você vai ver no Facebook, no Instagram, você vai ver no Twitter, ok? Te espero, hashtag 4 chaves, ok? Pessoal, obrigado, luz e saúde a todos.